Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Um dos grandes problemas do JavaScript é a sua tipagem fraca. Para resolver isso, o TypeScript adiciona a tipagem estática ao JavaScript. Na aula de hoje, vamos aprender a instalar o TypeScript no macOS, bem como configurar a IDE VS Code para o uso de TypeScript. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com a instalação do TypeScript do macOS. Os passos apresentados aqui partem do pressuposto que você já instalou o JavaScript, principalmente o Node.js, que é necessário para instalar o TypeScript. Vou deixar um link no card e na descrição sobre como instalar o JavaScript. Depois que você instalar o JavaScript, você volta aqui nesse vídeo. Aí a primeira coisa a fazer é abrir o terminal. Então vamos no Launchpad e abrir o terminal. Aí já fica na segunda dica do vídeo. Tem um vídeo no canal, terminal básico no macOS. Vou deixar também um link no card na descrição sobre como os comandos básicos do terminal no macOS, para você entender o que vai ser executado aqui. Primeira coisa é verificar se o Node está instalado, né? Se você fez os passos corretamente na instalação do JavaScript vai estar instalado, como é o caso aqui, está instalado a versão 24. E provavelmente vai instalar junto o NPM, que é o gestor de pacotes do Node, também está instalado. E para instalar o TypeScript, tem que executar com o sudo npm install de maneira global o TypeScript e o tsx, que é para executar TypeScript diretamente. Vou pedir a senha de administrador. Muito bem, instalou. Aí vamos verificar se o TypeScript está instalado com o TSC, que é o TypeScript Compiler, --version. Está instalado. E o executor, tsx-version, está instalado também. Muito bem. Aí vamos navegar para o desktop. Vamos criar uma pasta chamada TypeScript. Entrar nela. Aí veja que ele criou aqui uma pasta na área de trabalho. Aí, assim como o JavaScript, tem duas formas de trabalhar com o TypeScript: front-end e back-end e desktop. No caso, front-end ou back-end e desktop. Vamos iniciar com front-end. Front-end, então. E agora vamos primeiramente criar um arquivo HTML, que é necessário para a gente poder fazer a parte do front-end. Nada mais é do que um HTML /HTML e vamos colocar um script source igual a index.javascript. Aqui a gente vai utilizar JavaScript, porque a gente vai compilar ou transpilar para JavaScript. Então, no fim das contas, vira JavaScript. Salvar e sair e salvar. Muito bem. E vamos criar um index.typescript. Aqui se a gente fosse fazer o Olá Mundo, seria exatamente igual ao Olá Mundo do JavaScript. Mas para a gente diferenciar, a gente vai colocar uma variável aqui, chamar ela de Hello World. Hello World, tipo string, né, para exercitar os tipos. E vamos colocar Olá Mundo em TypeScript. Tudo bem? Vamos copiar essa parte aqui. Ficar mais rápido digitar as próximas. E vamos fazer um console.log. Aliás, eu copiei errado, seria hello world. Console.log
Hello World. Vou fechar aqui. Fazer um alerta. Hello World também. Vamos mudar o HTML da página. Document element.inner HTML. Vamos lá, o Hello World. E mudar o título também. Olá, mundo. Muito bem. Vamos sair e salvar. E vamos verificar. Aliás, antes disso a gente precisa transpilar ou compilar, transpilar para o index.tsx. Perceba que aqui agora nós temos só o HTML e o TypeScript. E vamos compilar com o tsc index.typescript. Aqui eu digitei errado, vamos voltar lá. É document title. Salvar. Vou dar um clear aqui e vamos tentar jogar de novo. Agora funcionou. Reparem que ele criou um JavaScript. Se a gente editar ele, perceba que ele é basicamente o nosso código, só que sem o tipo, porque o JavaScript não tem tipos. Muito bem, vamos ver como é que ficou esse HTML. Vamos abrir aqui a pasta TypeScript, a pasta front-end. Vamos abrir o index.html. Perceba que tem aqui o Olá Mundo TypeScript, mudou a página HTML. E para a gente ver a parte do console, nós vemos aqui mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Aqui ele vai reclamar da questão de arquivos. Ele segura Ctrl e clica aqui, esvaziar cache, recarregar forçado. Aí ele some esse erro aqui. E tá aqui o nosso Olá Mundo em TypeScript. O alerta foi gerado e mudou HTML e tudo mais. Muito bem, tá tudo certo. Isso termina a parte de TypeScript para front-end. Vamos fazer a parte para back-end e desktop. Vamos dar um clear aqui, vamos voltar uma pasta, vamos criar uma pasta chamada de back-end desktop. Vamos entrar nela e aí vamos criar um arquivo main.ts. Aqui na mesma forma nós vamos fazer um Olá Mundo, né? Hello World. Com uma variável do tipo string. Colocar nela Olá Mundo em TypeScript. E vamos fazer um console.log Hello World. Uma variável Hello World. Vamos deixar aqui, sair e salvar. Aí para a gente compilar da mesma forma, tsc main.ts, ele vai transpilar para JavaScript. Perceba que ele criou aqui um JavaScript. E para executar, node main.javascript. Aí está o Olá Mundo em TypeScript, transpilado para JavaScript. Ou a gente pode executar direto com tsx main.ts, que ele vai transpilar e executar. E está aí o nosso Olá Mundo em TypeScript. E com isso, damos por encerrado a instalação do TypeScript no macOS. Mas é claro que para editar os seus arquivos TypeScript, você não vai utilizar o bloco de notas, isso seria uma tremenda loucura. Você vai utilizar uma IDE, que são softwares que facilitam a vida do programador com ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Um dos mais famosos e bem conhecidos é o VS Code. Vamos aprender a configurá-lo para TypeScript? E para concluir, passamos agora à configuração do VS Code para TypeScript. Os passos apresentados aqui partem do pressuposto que você já instalou o VS Code. Vou deixar o link do card na descrição sobre como fazê-lo. Depois que você instalar o VS Code, você volta aqui para a gente continuar o vídeo. Muito bem, a primeira coisa então é abrir o VS Code.
Aqui vamos em File, Open Folder, vamos abrir a pasta do passo anterior que a gente instalou o TypeScript. Vamos começar pela pasta do front-end. Aí tem o HTML, tem o JavaScript, que a gente não vai mexer, e o TypeScript. A primeira coisa é que não aparece aqui nenhuma extensão para ser instalada, porque o TypeScript é suportado por padrão no VS Code. A primeira coisa a fazer então é abrir o index.ts e vamos configurar o tsconfig. A gente aperta F1 e vamos em tsconfig, TypeScript Go to Project Configuration. Aí vai aparecer aqui para a gente configurar. Vou configurar aqui. Aí essa questão aqui, do jeito que ele configurar tá ok, não precisa mexer muita coisa, tá bom assim. Vamos salvar aqui. Muito bem. E vamos configurar task também. Vamos soltar aqui para o index.typescript e vamos em terminal, configure tasks. Aí vamos botar aqui um tsc watch. Também da mesma forma ele vai criar tudo certinho, não precisa fazer nada. Vou voltar aqui. E aí para a gente rodar, vamos aqui no HTML e vamos em run add configuration. Aí aqui ele vai pedir o Edge. Claro que você não vai ter o Edge aí no macOS, mas vamos aqui pelo Chrome. A configuração padrão está ok também. Aliás, a única coisa que tem que ser feita é adicionar a pré-launch task aqui, que é a tsc watch, que foi a task que nós criamos no passo ali agora há pouco. tsconfig. Muito bem. Se você utiliza o Firefox, você tem que instalar uma extensão, Firefox Debugger. É essa extensão aqui, mas aqui como eu não tenho o Firefox instalado, vou usar o Chrome mesmo. Aí fecha aqui, fecha aqui. Aqui eu venho no HTML e nós vamos em Run Without Debugging. Aí percebe que ele abriu aqui o TypeScript pra gente, tudo funcionando. Muito bem, aí podemos fechar aqui. E podemos fazer também depuração, colocar um breakpoint aqui, por exemplo, e vemos em Run Start Debugging. Percebe que ele parou no breakpoint. Vamos botar aqui lado a lado para ficar mais legal de enxergar. Muito bem. E vamos executar aqui. Aqui não podemos dar um passo, ele define a variável olamundo. Tá ali a nossa variável ali, olamundo em TypeScript. Temos mais um passo, ele vai fazer o log aqui no console. E mais um passo, ele gera o alerta, dá um ok aqui. Outro passo, ele muda o HTML. Mais um passo, ele muda o título. E isso encerra a parte de configuração do VS Code para front-end. Para back-end, nós vamos aqui em File, Open Folder. Vamos abrir back-end e desktop. Aí vamos abrir aqui o main.ts. E vamos apertar o F1 também. Vamos em TypeScript, ou então escreva aqui tsconfig, né? Que é essa opção que nós vamos querer. Aqui ele vai aparecer para a gente configurar. Vou clicar aqui em configurar. Essa estrutura tá bom também. Vamos salvar esse arquivo aqui. Vou salvar esse arquivo aqui também que eu modifiquei. E vamos rodar. Aliás, antes a gente tem que configurar a task. Então vamos aqui em Terminal, Configure Task. Aí vamos em tsc build. Também está tudo certo isso aqui. E para a gente rodar, nós temos que configurar uma configuração de rodar. Run Add Configuration. Vamos selecionar o Node.js. E aí a única coisa que é preciso fazer, tem que ter uma pré-launch task do tsc build. Vamos salvar esse arquivo aqui também. Aí podemos rodar o arquivo aqui com o run
Run Without Debugging. Aí percebe que ele vai transpilar e executar. Da mesma forma, nós podemos fazer depuração, colocando um breakpoint aqui, Run, Start Debugging. Percebe que ele parou aqui. Aqui ele vai criar a variável global Hello World, está aqui ela. E se eu executar mais um passo, ele dá aqui no console Olá Mundo em TypeScript. E com isso, damos por encerrado a configuração do VS Code para TypeScript no macOS. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!